Tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes mais de 16 anos de existência, sabe que o tema da educação, no que se refere à formação acadêmica e, sobretudo, de valores éticos e morais, é aquele que, por mais vezes, foi tratado em nossa extensa grade de edições. Uma vez que, particularmente, eu entendo que a única alternativa, o único caminho, a única ferramenta de transformar ninguém em alguém. A educação tem essa premissa, de maneira que, sendo democrática e tratada verdadeiramente como um serviço essencial oferecido a todos os que queiram, evidentemente, absorver conhecimento, tem a possibilidade de transformar vidas, gerações, cenários, uma vez que confere àquele que assim se dispõe as condições mínimas necessárias para avançar profissionalmente. A tecnologia que dispomos atualmente vem agregar outras vertentes nesse processo. E por isso mesmo, sendo bastante recente, tem sido motivo de discussões, de análises, de reflexões, mostrando que ainda o cenário precisa ser estudado, precisa ser analisado, precisa ser, sobretudo, entendido de maneira isenta, racional e inteligente, sem ser artificial, se é que você está me entendendo, uma vez que a educação lida e trata com pessoas, seres humanos, que, pela sua natureza, são absolutamente diferentes de todas as tecnologias que se apresentam. E desta forma, nesta edição especialíssima, teremos a honra, o privilégio e a satisfação de assistir uma verdadeira aula sobre educação no viés da era digital, quando conversaremos com o professor, escritor, conferencista, doutor em educação e autor do quadro Opinião Pública. E, evidentemente, você já sabe de quem se trata. Teremos a oportunidade de ouvi-lo atentamente e mais, aprender. Uma vez que as suas entrevistas sempre são emolduradas, adoro esse termo, com muito conteúdo, por vezes contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, hein? 895 do programa Cidade Real, neste dia 19 de maio de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Programa Cidade Real, informação com opinião e educação. Conforme anunciei na abertura desta edição especialíssima, teremos a honra, o privilégio e a satisfação pessoal, uma vez que o ilustre professor e eterno mestre esteve na minha caminhada no Colégio Anchieta, quando, naquela época, em priscas eras, que é um outro termo ótimo também, ministrava aulas de geografia e história. E sendo assim, este momento é extremamente especial e gratificante para mim, uma vez que tenho a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. E sendo assim, queremos lhe cumprimentar, agradecer a sua presença, a sua deferência conosco e, sobretudo, a sua presença para tratar de um tema muito recente, muito desconhecido ainda. Seja muito bem-vindo, caríssimo mestre, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com esse pessoal amigo, conhecido aqui da TV e com o telespectador, que espera muito deste programa que fala exatamente da nossa cidade. Certamente. Professor, de imediato a pergunta que não quer se calar. O exercício da profissão ou da missão de professor vai acabar? Como missão, não. Como profissão, pode acabar, dependendo do que o professor faz. Se ele entra numa sala de aula exclusivamente para passar informação, nós teremos dentro de 10 anos uma estrutura com inteligência artificial e vários outros suportes que poderão substituir. No nível único de instrução. E o grande erro das escolas no mundo ocidental é cuidar, sobretudo, só da instrução. E se esquece da formação. Uma inteligência artificial vai ter muita dificuldade para trabalhar com valores. Certamente. E esse aspecto é importantíssimo no mundo de hoje. Quer dizer, o robô, para trabalhar com valor, vai ter dificuldade. Aliás, lembrando o que você falou há pouco. Nós estamos na educação trabalhando com gente. Agora, por que a educação é importante hoje? E por que a escola é de grande importância? Porque nós temos movimentos no mundo que são basicamente contra valores, basicamente desumanos. Contra valores? Contra valores. Por exemplo, este último filme sobre adolescente, ele trata de vários tipos de comportamentos humanos que são maléficos para a espécie humana. Veja bem, ele defende um tipo com o nome de incel, ou seja, ele é defensor do celibato. Mas ele é defensor do celibato de uma maneira muito peculiar, porque ele se transforma numa pessoa misógina, ou seja, contrário à mulher. Então ele, na rede social, um incel, ele ataca as mulheres. Um incel fala mal das mulheres. Um incel faz bullying com as mulheres. Um incel tudo faz para torná-la uma pessoa de categoria inferior. E a escola não abre o olho para isso, porque está preocupada com um ponto, que é o ponto central, tradicional, que é o conteúdo. Mas aí vem a pergunta, de onde vem essa ideia do conteudismo? Olha, meu caro, temos que voltar na história. Numa história que nos foi muito mal contada. Eu ministrei aula de história para você.
eu hoje ministraria aulas de história bem diferentes daquelas que foram ministradas. Embora muitas delas levavam a uma reflexão sobre o que se fazia. Essa história está sendo escrita e aqui falada sob a ótica europeia. Então falava-se, por exemplo, de uma Idade Média, passando a impressão de que a Idade Média foi apenas europeia. Não houve uma Idade Média asiática. Nada. Nós passamos em história antiga. O que se estudou? Egito, o povo hebreu, os gregos e os romanos. Ninguém fala de sumérios, ninguém fala um pouco da Pérsia, enquanto Pérsia brigando com os gregos, não é? Alguém fala da China, do Japão? Não, é como se não existisse. Então não é uma história que o Ocidente passou como uma história humana, é uma história europeia. E a história europeia é altamente agressiva. Ela não descobriu o Brasil. O Brasil já estava descoberto, já existia gente aqui. Então é uma palavra que não se usa mais hoje. Mas quando eu estudei história, falava-se do descobrimento do Brasil. Exatamente. Não, houve uma tomada de posse da terra, em nome do rei de Portugal, e uma declarada invasão. Uma invasão que matou o que estava aqui como povo originário. Matou de tal maneira que as últimas pesquisas genéticas do século XXI definem que apenas 2% do gen dos povos originários indígenas estão presentes na população brasileira. Um pouco mais o gen da mulher indígena. Mas a herança masculina, ela quase não existe. Por quê? Porque ela foi exterminada. E a América Latina inteira é assim. Então seria uma outra história a ser escrita, uma outra história a ser ensinada. Mas voltamos ao início. De onde veio o conteudismo? Vem do momento em que os europeus, olhando para 700 e poucos anos de ocupação árabe, muçulmana, Carlos Magno se reúne numa região da Bélgica e Carlos Magno, organizando um exército, ele parte para a reconquista da Europa. Ela vai sair de um ponto que é hoje Spa-Francorchamps, antiga Aix-la-Chapelle, na Bélgica, e vai até Granada, na Espanha, que foi o último reduto muçulmano expulso por Carlos Magno. O que Carlos Magno fazia? Conquistava um espaço, ele aí chamava monges, financiava, o Império Franco financiava o colégio, o mosteiro e exigia: aqui tem que existir um estudo muito profundo da vida europeia, da vida cristã, e tem que ter um conteúdo muito forte. Então, as escolas, religiosas ou não, primam pelo conteúdo e deixam a formação que fosse por conta da igreja. Daí o tripé da educação francesa no século XIX. O tripé era o seguinte: ensino é por conta da escola, leis morais, religiosas, por conta da igreja. E o terceiro tripé, a sociedade, que vai se moldar conforme a estrutura política. Se essas três coisas funcionarem, e olha, de modo independente, com uma visão marcadamente positivista de Augusto Conte, tudo separado. E hoje nós vivemos num mundo em que o conteúdo só tem valor se ele estiver inserido, se ele tiver relação. Então aí entra a questão da comunicação, da semiologia. Então,
Se você tem um conteúdo bom, mas você não desenvolve na escola empatia, comunicação, o que você está formando? O monstrinho treinado. Muito bom. E o monstrinho treinado é aquele adolescente do filme que é misógino, que é marcadamente red pill. Que diabo é isso? Pílula vermelha. Cuidado, porque ela é altamente maléfica. Na realidade, é o suprassumo do machismo. É a negação da empatia. É a promoção daquilo que se chama misandrista. E o que é misandrista? Uma palavra grega, misos, que significa ódio, e andros, homem. Quer dizer, o homem odiento, este incel, celibatário, misógino contra as mulheres e automaticamente contra os valores. Então, uma escola que se diga cristã, mas que ao mesmo tempo não trabalha a empatia, essa escola pode dizer que é qualquer coisa, mas cristã ela não é. Porque sem empatia você não tem cristianismo. Professor, dando prosseguimento à sua aula, em que eu aprendo bastante, embora tive esse privilégio na década de 70, em que, naquela época, nós tínhamos uma educação raiz, em que se utilizava lápis, borracha e caderno. E o aprendizado era em sala de aula, complementado com os estudos em casa, ou às vezes em aulas extras, em grupos de trabalho. O cenário hoje é muito diferente, extremamente diferente. E esse choque de realidades mostra que esta era digital irá fabricar, conforme ao título desse livro que você traz aqui nesse momento, uma fábrica de cretinos digitais. Complementando este livro, sim, há um outro aqui. Navegar no ciberespaço. Esse livro, Navegar no Ciberespaço, da professora Santa Elia, que é da Unicamp, ele vai dizer: a internet não amplia o dicionário. Então, todas as práticas digitais estão levando nossos alunos a essa formação de cretino digital, porque não amplia o vocabulário. O aluno que hoje ingressa no ensino médio e que usa esta ferramenta, que é excelente, é a melhor ferramenta que se conheceu até hoje para fazer uma relação, um link entre o computador e a televisão celular. Mas ele não amplia vocabulário. Então, um aluno ingressa no ensino médio com uma quantidade de palavras insuficientes para ler e compreender o conteúdo do ensino médio. Então, nem o professor tradicional que só vai ensinar, que vai trabalhar só conhecimento, nem o robô vão conseguir, sem um vocabulário ampliado, preparar essas pessoas. Então, o que pode ocorrer? O império do machismo, do incel,
o império contra a empatia, o império do ódio. E na internet e nas redes sociais, o ódio angaria mais participação do que a empatia, do que a bondade, Certamente. etc. Agora, o que aconteceu no mundo? Vamos para o país que mais prezou a educação e preza até hoje, que é a Finlândia. Finlândia. Ano 2000, a Finlândia aposentou lápis, papel e borracha. Vamos alfabetizar por computador. Em 2020, a Finlândia, pesquisando esse tempo todo, constatou que as crianças tinham um quociente de inteligência menor do que os seus pais e os seus avós. Ela volta ao lápis, à borracha e ao papel. E está até hoje com os computadores em casa, estão lendo em livro físico, e isso tem uma razão de ser. Veja bem, eu tenho aqui a mão e a mão usando a caneta. Quando eu chego diante de um papel e traço a letra A, os neurônios vêm, sobem, atingem o cérebro. E aqui dentro do cérebro, a conexão de neurônios é correspondente a esta figura A. Se eu vou traçar o B, a conexão será outra. Então, se eu uso a mão e eu uso a capacidade que só o humano tem de fazer este movimento, que é a grafomotricidade fina, que toca flauta, que toca violão, que toca piano, que trabalha manualmente com peças delicadas, se eu consigo isso, eu desenvolvo mais o cérebro. Uma outra prova. Vamos para o século XIX. Inventaram a máquina de escrever. Qual foi o primeiro dedo, Zuri? Senhor e senhora telespectadora, qual foi o primeiro dedo da mão que você usou no primeiro exercício com a máquina de escrever? Exatamente esse que você está mostrando. Este da mão esquerda, o dedo mindinho. E começamos. A, S, D, F, G, Exatamente. H, J, K, L, C. E o espaço era feito com polegar. Imaginemos que o inventor da máquina tivesse colocado a letra A para este dedo. Este dedo é para motricidade grossa. Eu bato com força. Este, a mesma coisa. Agora não, ele se preocupou. Vamos trabalhar a máquina começando com motricidade fina. A, S, D, F, G, H, J, K, L, C. Quer dizer, começa com o mínimo e no primeiro exercício termina com o mínimo. Ele não força determinados dedos. Agora esqueça a máquina de escrever. Ela é um objeto de museu. Sem dúvida. E vamos para o computador. Vamos para o celular. Como é que a criançada trabalha? Exatamente. Com os 2 polegares. Conclusão. Quando você trabalha com o dedo indicador e bica no celular ou no computador, o que o neurônio vai fazer aqui de diferente se você digitar com o indicador ou se você digitar com o dedo mínimo? Ele vai fazer o mesmo movimento. Ele não tem variedade. Portanto, essas máquinas ultramodernas e essas máquinas ultra necessárias, elas trazem um dano para o cérebro que o Michel Demourget,
esse escritor francês, neste livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, Sensacional. ele chama a atenção. Então, o que fazem os governos? O que fazem as escolas? O celular está proibido. Meu caro... Por lei, inclusive. Por lei. Meu caro deputado, meu caro senador, meu prezado e conhecido ministro da Educação, vão perder a guerra. A escola perdeu a guerra para a caneta esferográfica. Quando eu era aluno aqui em Friburgo, no ginásio, nós éramos proibidos de usar a caneta esferográfica. Exatamente. Tinha que usar a caneta tinteiro. Zuri, telespectadora, telespectador, a caneta tinteiro exigia um controle motor fino, muito mais elaborado. Sem dúvida. Portanto, trabalhava melhor o cérebro. Com exceção do estabanado aluno que vos fala hoje como professor, o que eu derrubei de tinteiro e ficava de castigo, perdendo recreio, ou então tendo que decorar textos como castigo, né? Como, por exemplo, o Ijuca-Pirama de Gonçalves Dias, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertas de flores. Sensacional. Até hoje eu ainda lembro. Eu tive que decorar 100 versos, porque já era o terceiro tinteiro que eu já tinha derrubado. E aquilo caía na roupa. E não tinha produto químico para tirar da roupa. Era um horror. A caneta esferográfica venceu. Década de 80. Proibiram a calculadora. Perderam a guerra. Proibiram o celular na escola. Bom, se o professor não quer se atualizar, ele não usa o celular. E com base legal, está proibido. E se ele se acomodar com a lei, o que vai acontecer? Daqui a 10 anos ele será absolutamente desnecessário numa sala de aula. Porém, eu chego numa palestra, em qualquer canto do Brasil, e pergunto, alguém tem celular que faça filmagem em câmera lenta? Sim. Então podem vir aqui à frente. Coloco na primeira fila. Pego uma pedra e pego uma tampa. Uma pedra do tamanho de um punho fechado. E essa tampa. Tampinha de caneta. E deixo que as duas caiam sobre a mesa de palestra. O que vocês viram? No visual, ele vê que as duas caem praticamente no mesmo momento. Agora eu vou fazer a mesma experiência. Comecem a filmar em câmera lenta. Na câmera lenta, você consegue verificar que a pedra cai primeiro do que a caneta. A tampa da caneta. Por quê? Porque o espaço mesmo pequeno, o olho não percebe, mas o celular filmando em câmera lenta percebe. Pois bem, pegue este filme, passe para todos os grupos de Zap, converse, discuta. Ele é útil para te mostrar uma verdade científica. Ainda faço aqui, na sua mesa, Por favor. uma outra experiência que é muito simples e é, senhora telespectadora, senhor telespectador, uma experiência que vai ser feita aqui, sabe qual é o custo dela? 20 milhões de dólares. Portanto, escola, Secretaria de Educação, Estadual, Ministério da Educação, que não tiver 20 milhões de dólares, não vai poder fazer essa experiência. É a torre que existe na cidade de Pisa, não a Torre de Pisa, a outra torre feita especialmente para provar que Galileu tinha razão. Fizeram a torre,
tiram todo o ar, portanto, fica sem atmosfera ali dentro, e você deixa cair uma bola metálica de 5 quilos e uma pena de pássaro. Elas descem e caem juntinhas. É o efeito vácuo. Que o locutor, quando vai falar da corrida de Fórmula 1, ele chega e diz: o carro entrou no vácuo do que está em primeiro lugar. Por que ele vai ultrapassar? Porque ele é sugado pelo carro que está na frente. E eu posso provar para você, sem a torre de 20 milhões de dólares, usando um livro e usando uma folha de papel. Evidente, se eu deixar o livro e a folha de papel caírem livremente, o livro cai antes. O que eu vou fazer é que a folha de papel vai cair junto com o livro. 20 milhões de dólares. Preste atenção. Repita. Perfeito. A folha caiu na mesma hora, puxada pelo livro. Entre a folha e o livro, praticamente existia vácuo. Ausência de ar. É o efeito. Gente, quanto custa? Agora eu digo, este professor aqui, que tem 50 anos de magistério, fazendo isto numa palestra para 500 pessoas, 1000 pessoas, ou fazendo numa sala de aula para 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos, eles param tudo, até o celular, e querem ver. E eu digo, qual é o aluno que vem aqui repetir a experiência? E eles fazem. E se fazem, vão fazer na rua, para o pai, para a mãe, para a avó, para o vizinho. Na mesa do bar. Na mesa do bar. E ele aprende. Sensacional. Mas você tem que ser diferente. Perfeito. Se você só faz arroz com feijão, se você só faz tudo 3x4, ou como diz o cantor, ela faz tudo sempre igual, ela levanta às 4 horas da manhã Exatamente. e me beija com uma boca com gosto de café. Sensacional. Esse professor daqui a 10 anos não entra numa sala de aula. Não entra, Não entra. porque os alunos não deixam. Os alunos não vão deixar, porque ele não vai acrescentar nada. Ele, através do celular, o senhor, a senhora, tenha uma ideia de quanto tempo isso aqui vai existir? No máximo também 10 anos. Sabe o que vai existir? Óculos. Eles já existem para tradução. Você colocará óculos da Apple ou qualquer outra empresa. Você terá um comando de voz que vai ser captado pela haste. E você, se estiver, por exemplo, na Tailândia e quiser conversar com alguém, você dá o comando tailandês para português. O tailandês fala, o computador aqui recebe, traduz e na lente dos óculos, como um visor de televisão, ele vai passar a tradução. É isso que vai ocorrer daqui a 10 anos aproximadamente. Época que os cientistas dizem que os cegos estarão vendo e que as pessoas tetraplégicas estarão com todos os movimentos. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai acelerar. Nós vamos completar cientificamente 1 século em 10 anos. E para isso, a faculdade que forma professor, ela tem que mudar totalmente. Ela tem que preparar um professor para daqui a 10 anos.
Ele não estará, se ele entrar agora no magistério, ele não estará aposentado daqui a 10 anos, mas poderá não ser contratado. Por quê? Não há aluno que o aguente. Ou seja, o professor entra na sala... E o aluno sai pela outra porta. Exatamente. Esse é o problema. Aí você vai dizer, mas você é contra o professor? Não. Eu sou a favor do professor que se atualiza. Eu usei flanelógrafo? Usei. Sensacional. Eu usei carimbinho? Usei. Eu usei reto projetor? Usou, usei. certamente. Eu policopiei. Mimeógrafo. Antes dele, gelatina. Que talvez muita gente aqui que esteja assistindo... Muito bom. Não tenha noção. Mas era o tabuleiro, a gente cozinhava, preparava a gelatina, colocava para endurecer, ou numa geladeira. No momento em que ela estava preparada, a gente datilografava numa folha de papel acetinado, que era geralmente obtido através de revistas estrangeiras. Uma revista estrangeira com papel acetinado virava matriz. Colocávamos aquela folha em cima da gelatina e depois vinha uma folha em branco e nós copiávamos uma a uma. No máximo nós conseguimos 30 folhas. Processo artesanal. Processo artesanal, depois veio o mimeógrafo a álcool, depois o mimeógrafo a tinta. Eu passei por tudo isso. Muito bom. Mas não fiquei lá. Certamente. Quando eu fui secretário de Educação aqui em Friburgo, eu ainda fiz a doação do meu mimeógrafo a álcool, que eu usei em aulas na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, no curso de Ciências Sociais, eu doei para uma escola. Depois a escola já recebeu aparelho de xerox e podia trabalhar tranquilamente. Mas depois veio o mimeógrafo, a tinta e aquele que fotografava a folha. Você não precisava mais datilografar com máquina elétrica no estêncil. E o dia que o diretor de um colégio chegou para mim e disse, eu quero te dar um presente. Grande presente, porque o presente eu não podia levar para casa, era na escola, mas ficava no meu gabinete. Certamente. Você tem aqui uma Olivetti elétrica. Muito bom. Zuri, sabe quanto tempo a Olivetti elétrica foi usada? Não chegou a 30 dias. Entrou na minha sala um computador e a partir dali, com a impressora, eu não usava mais a elétrica que foi para o museu. Professor, eu tenho que interromper a sua aula. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para o recreio, mas eu quero lhe deixar a seguinte reflexão para as suas análises no retorno desse intervalo. Certa vez, Albert Einstein foi indagado numa conferência em que ele participava como protagonista, como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele disse que não sabia como iria acontecer, mas que certamente a Quarta Guerra Mundial seria a pau e pedra, mostrando que a civilização estaria totalmente dizimada. Esta analogia também pode acontecer com a educação, o que o mestre vai tratar logo depois do intervalo. Sensacional esta aula. Nesse pequeno intervalo, vá ao banheiro, beba uma água, como se faz nos intervalos nas escolas, e retorne para a nossa sala. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro.
reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Neste momento, antes de prosseguirmos com a aula do mestre Hamilton Werneck, lhe convidar para o espetáculo teatral intitulado Floradas na Serra, inspirada na obra de Diná Silveira de Queiroz, uma produção da Companhia de Artes Janeirão, a quem remeto um abraço fraterno, um beijo carinhoso, demonstrando a minha admiração pela ilustre professora, que, mais uma vez, nos oferece uma leitura absolutamente inspirada desta obra de Diná Silveira de Queiroz. Floradas na Serra será apresentada no dia 31 de maio, atenção, 31 de maio, sábado às 19 horas, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, em que, de uma forma muito romântica, se propõe a seguinte reflexão: entre chegadas e partidas, invencível, o amor acontece. O que eu concordo ipsis literis, uma vez que o amor é tema permanente em qualquer produção literária, teatral, enfim, porque nos une. Professor, voltamos do intervalo. Lhe deixei a reflexão de Albert Einstein no que se refere à Quarta Guerra Mundial, que ele dizia que certamente seria a pau e pedra, não sabendo como iria acontecer a Terceira Guerra Mundial. E lhe indaguei se a educação pode também sofrer o mesmo retrocesso. Perfeito. Antes disso, em primeira mão para você, Floradas na Serra já está com um convite para apresentação em novembro na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Muito bom. É um reconhecimento. Sem dúvida. Como nós tivemos uma peça recentemente aqui a respeito do tributo, não é, a Benito de Paula. Ou seja, Friburgo precisa dar valor aos Homem da valores que montanha, tem. sem dúvida. Os valores que tem. E você é um deles. Agradeço a sua Você é um deles, mestre. a sua lembrança. Não é? Você é um deles. É preciso descobrir. É preciso descobrir o quê? É descobrir o que não aparece, mas é o que causa o bom programa. É preciso descobrir o Marconi, é preciso descobrir o Marcos Raimundo. Eles não aparecem, mas estão ali atrás. E se eles não estivessem ali, nós estaríamos perdidos. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. O município, as pessoas, têm que descobrir os valores culturais, artísticos, científicos, intelectuais. Tem que descobrir como se procura diamante. Ali com a bateia e tal, encontra. Porque a escola tradicional, ela trabalha ao contrário. O professor está corrigindo uma redação, encontra um erro, ele marca o erro e ainda marca com letra vermelha. Parece... Que desagradável. Aquela ideia. Se o pecado tem que ser corrigido pelo fogo do inferno, eu tenho que corrigir os seus erros com a tinta vermelha. Exatamente. É isso. Então... É verdade. O que é esse professor? É um professor urubu. Como eu falo no meu livro, se você finge que ensina, eu finge que aprendo. Ele leu uma linda redação, encontrou um erro, é como um urubu. Sobrevoando uma campina verde bonita, linda. Ele descobre uma carniça, ele desce e come a carniça. O que é o garimpeiro?
Garimpeiro está lendo uma redação, ela tem erros enormes. De repente, esse professor garimpeiro, ele descobre um pensamento que o aluno escreveu. Uma frase. Uma frase. Sensacional. Ele anota e dá os parabéns para o aluno, pega aquela frase, escreve num papel, coloca no mural do colégio e parabeniza o aluno. Está incentivando o aluno a escrever. Agora vamos ao Einstein. O professor urubu não tem como sobreviver na guerra de pedras e paus. Não sobreviverá. Não. Ele vai perder. Quem é que vai sobreviver nessa guerra de pedras e paus? Professor garimpeiro. Professor garimpeiro. Professor criativo. Mas como é que eu vou preparar, então, um aluno hoje para ele enfrentar o mundo quando esta configuração desaparecer? Eu costumo dizer o seguinte: você sabe que eu estou preparado? Se toda esta configuração desaparecer e eu sobreviver, eu sobrevivo no quarto momento. Por quê? Porque eu vivo a criatividade, eu vivo a complexidade, eu vivo essa relação empática com a natureza, com as pessoas, notando que tudo está ligado a tudo. Quem é que faz isso? A China. Quem é que não faz isso? O Brasil. Você quer ver? Uma continha muito simples. 2 mais 5. 2 mais 5. É assim que o professor de matemática escreve no quadro para o aluno escrever aqui na interrogação qual é a resposta. 2 mais 5 é igual a 7. Qual é o nível de criatividade? Qual é o nível, Zuri, de pensamento? 0. 0. Agora veja o que faz o chinês. 2, 3, põe uma interrogação no meio, igual a 6. E pergunta para o aluno: qual é o sinal que você vai usar para conseguir a igualdade? Você poderá trabalhar as 4 operações, você poderá trabalhar potenciação conforme a série, você poderá trabalhar fatorial conforme a série. E você vai colocar o sinal. Para isso, Zuri, você tem que pensar. E quem aprender a pensar e a criar, aprende a sobreviver. O Einstein tinha absoluta razão. O que sobrou? O que está sobrando em Gaza? Exatamente. Vão sobrar paus e pedras. Paus e pedras. O que o mundo ocidental fez há 100 e poucos anos atrás? Na Revolução Espanhola, testou as armas francesas contra as armas alemãs. E a Alemanha fez a experiência do uso da força aérea contra a República Espanhola. E o que concluiu? Eu, alemão, com a minha Blitzkrieg, eu vou invadir a França rápido. E foi o que aconteceu. Eu vou invadir e destruir Varsóvia rápido. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E agora na Ucrânia? Já estão testando os drones. As pessoas, o militar que está no fronte, ele morre. Se a guerra for convencional. Os especialistas dizem, não há prova, não há contagem, mas que esta guerra já matou perto de 500 mil pessoas.
Na faixa de Gaza, se continuar, daqui a pouco ela atinge 80, 100 mil pessoas e matando civis, crianças que não têm nada a ver com Inocentes. isso. Inocentes. Pessoas, mulheres e crianças. A mesma coisa que o colonizador fez na América Latina. Matem as matrizes, matem as crianças e matem os homens. Você não vai ter mais aquele povo. Isso é gravíssimo. O Papa Leão XIV diz claramente, nós já estamos na Quarta Guerra, só que de modo parcelado. Ela ocorre aqui, acolá, não sei onde, mas ela poderá elevar a um conflito. A tensão mundial. A uma tensão mundial, a um conflito mundial que levará a uma quarta guerra mundial, que será com paus e pedras, porque nós não vamos ter mais remédios, anestesia. Exatamente. Nem teremos como fabricar bombas atômicas, porque não teremos laboratórios, nada disso. Então a humanidade regredirá. Muitas coisas podem ter acontecido no mundo humano quando, há milhões de anos atrás, desapareceram inclusive os dinossauros. Mas o humano ainda não existia. Ele surge mais à frente. Professor, mestre, começamos a entrar nos estertores do tempo. Adoro esse termo. E diante desse cenário que você contextualiza com extrema sabedoria, você se mostra otimista ou pessimista face ao cenário da educação, especialmente em nosso país? Sempre fui otimista, vivendo num mundo do magistério onde a reclamação predomina. Não quero dizer que a reclamação não tenha razão. Procedência. Ela procede. Procede por falta de elementos para trabalhar bem, procede porque o salário é ruim, procede porque não se cuida da formação continuada, procede porque não se aplica verba federal para comprar livro para o professor se atualizar e se aplica verba em outras coisas. Isso acontece em muitas partes do país, não é? E, diante desse quadro, eu sempre fui otimista. A hora que ninguém investia na minha formação, eu sempre me preocupei, eu tenho que me preocupar com a minha formação, eu tenho que investir na minha formação. E assim eu fui fazer curso fora, eu fui fazer especializações, eu fui completar o doutorado. Custei, mas completei. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é aquela aula lá no interior, na região do Campo, perto do aeroporto de Viracopos, no município de Descampado e na Fazenda Palmeiras, onde eu dei aula em classe multisseriada para 3, 4 turmas, quando nem carteira existia. Porque quem passa pela multisseriada nunca mais na vida vai encontrar problema igual. Então eu sou otimista. Ah, mas as crianças, nós temos analfabetos funcionais. Exatamente. No Brasil. Falei, temos. Senhor telespectador, pense um pouquinho, senhora telespectadora, e Zuri também. Qual é a região brasileira que tem o percentual maior de analfabetos funcionais? Nordeste. É o que quase todo mundo responde. Não é. O maior percentual, em 37%, de analfabetos funcionais é a região sul do Brasil. Sul. Sul. Ou seja, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É o resultado da última pesquisa sobre analfabetismo funcional. E procede. E também coincide com a pouca quantidade de notas 1000 na redação do Enem. Veja bem, o sul do Brasil tem muita colonização. Ainda se fala em casa uma língua e na escola outra. Como aqui em Friburgo, no período correspondente à Segunda Guerra Mundial,
A escola alemã, que funcionava ali onde hoje é a paróquia de São Bento, a escola alemã ensinava a história do Brasil em alemão. Aí, com as normas do Getúlio, tudo passou a ser ensinado em língua portuguesa. Mas no sul do Brasil, com ucranianos, russos, japoneses, alemães, italianos, poloneses, eles falam uma língua que já não se fala mais na Polônia. Eu encontrei-me com um polonês e disse, você precisa ir ao Paraná, você precisa conhecer a Polônia que existe no Brasil. Ele foi. Quando ele voltou, ele me disse, curioso, há palavras que eu falo e que eles não conhecem, e há palavras que eles falam em que eu nunca ouvi. A mesma coisa acontece com o alemão. Em Pomerode, Santa Catarina, fala-se o pomerâneo, que é a região da Pomerânia, da Prússia Oriental. E quando vai para a escola, fala português. Quando embaralha isso, não entende o texto. E para, além do conhecimento, compreensão, análise, avaliação, discussão sobre um texto, aí você precisa de um professor que não trabalha somente conhecimento. Ele tem que ser muito mais bem preparado para ainda ter voz, vez e valor. E lembrar-se qual é a primeira especialização de qualquer profissional. É ser especialista em gente. Perfeito. Segunda especialização. Perfeito, mestre. Segunda especialização. Especialista em educação, se ele for professor. Em medicina, se ele for médico. Em mecânica, se ele for mecânico. Em comércio, se ele for comerciante. E a terceira especialização, na disciplina que ele leciona, na especialidade que ele tem como médico, no trabalho que ele faz como dentista, como cabeleireiro, como manicure, como balconista. E geralmente a escola inverte. Primeiro a disciplina, depois a pedagogia, a educação e depois entra a questão gente. Não é exatamente o contrário. Mestre, o sinal tocou. Então, ou muda a aula ou acaba o recreio. Como acontecia nas inesquecíveis aulas do Colégio Anchieta. Certamente teremos outras oportunidades de tê-lo conosco. Agradecemos sobremaneira o seu carinho, a sua deferência, a sua, eu diria, sabedoria compartilhada com todos nós. Pelo período de uma aula, tivemos também a possibilidade de assimilar muito conteúdo. Você tem a minha admiração eterna. Muito obrigado. Muito obrigado. E do lado de cá, de quem fala, de quem é entrevistado, sigo uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Até água parada apodrece. Portanto, movimente-se para sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Perfeito! Também quero render minhas congratulações e admiração à queridíssima professora Marta, que também está nos privilegiando com a sua seleta audiência e que convive com o professor Hamilton há quantas décadas? Nós vamos fazer 49 anos de casados. Ou seja, ano que vem teremos bodas de ouro. Parabéns, que Deus, minha querida professora Marta, continue lhe abençoando, protegendo, iluminando, sobretudo lhe concedendo muita paciência e tolerância. Com quem? Com quem? Com quem ela convive. Sensacional. Encerramos definitivamente, já estamos nos acréscimos, entendendo mais uma vez que levamos até você informação com opinião, desta feita com educação, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Cuide-se bem e até a próxima edição.